Eu não gosto de gravar de cabelo molhado. Eu me sinto desvalorizada. Só que se eu não gravar, não vai dar tempo hoje de fazer as coisas. Acordei hoje com um vídeo de um influenciador que faz um conteúdo muito legal, gente, falando o seguinte: 2 milhões de seguidores ele tem no YouTube e agora ele vai trabalhar ou já está trabalhando como Uber. E acabou abrindo o jogo no canal dele. O que aconteceu com o canal dele? Qual é o tipo de conteúdo que ele oferece? Afinal, como pode uma pessoa que tem tantos seguidores agora ter que trabalhar como Uber? E assim, não que Uber tenha algum problema, mas a questão é, não é nem para acrescentar na renda, mas sim para se sustentar, ou seja, como é que eu consegui tanta atenção, reter tanta gente, que é isso que tem valor, e não conseguir fazer disso dinheiro? Bora ver o que que ele vai falar no vídeo, o que que aconteceu e o que que acontece com muitos influenciadores que têm muitos seguidores, mas não conseguem se sustentar dessa rede social e dessa atenção que as pessoas dão para ele. Bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, um assunto muito interessante. Como eu trabalho com o YouTube, o que ele vai falar aqui, eu identifico muita coisa. E mesmo muita gente não vivendo disso, acho interessante a gente conversar sobre o assunto. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok, Nicole_Alexiejuc. Me segue lá no Instagram, no TikTok. Lá eu posto pra vocês assuntos de beleza, cabelo, rotina, indicação de produtos para beleza. Então vai lá e me segue, gente. Então bora lá, sem enrolação, vamos entender aqui o que que aconteceu. Esse aqui é o youtuber Rafael, aqui é o youtuber do canal Matemática Rio com o professor Rafael Procópio. Quem quiser seguir ele, eu vou deixar o arroba aqui na descrição, o canal dele no caso, né? Então quem quiser seguir, tá aqui. E aí ele fez um desabafo no canal dele. E o canal dele tem 2 milhões de seguidores, 2 milhões e meio. E o que que aconteceu? Ele vai falar que o canal dele morreu. Depois de 2,5 milhões de seguidores, e 16 anos de trabalho, o que fazer? E aqui ele vai contar sobre a queda do canal, sendo que ele teve muitas oportunidades, foi chamado para muita coisa, se tornou assim um youtuber. Eu não conheço, gente, porque a internet ela tem dessas, né? De a pessoa ser muito famosa, mas acabar sendo um nicho específico e que você acaba não conhecendo, mas a pessoa é famosa, ganha muito dinheiro e muitas oportunidades, que é o caso dele com, assim, ele teve um momento ali de ser muito grande na plataforma, tanto é que ele conseguiu 2 milhões de seguidores falando de matemática, que é algo muito específico. Então vamos ver aqui o que que aconteceu. Fala aí, galera, beleza? Rafael Procópio para trocar uma ideia com vocês, mais ou menos sobre o rumo do YouTube, o rumo desse canal aqui, né? Tá tudo meio nebuloso nos últimos anos. Eu lembro que há um ano e pouco atrás eu fiz um vídeo reclamando do canal que não estava dando a repercussão que dava antes, né? Não estava dando dinheiro, estava muito mal. E eu vou dizer para vocês que está piorando, está ficando cada vez pior. Naquela época que eu fiz o vídeo anterior, o engajamento ainda tinha um pouquinho ali, né? Ainda tinha uma faísca. E agora não tem mais nada. Se você perceber e entrar aqui no meu canal, ver nos vídeos mais recentes, você vai ver a quantidade de views que os vídeos estão recebendo, né? Quase nenhuma. E olha que eu estou fazendo curso altamente premium, que eu falei assim, pô, vou fazer um negócio diferente, que ninguém faz na internet. Vou botar um curso de matemática básica do completo zero, para quem não sabe nada de matemática. Tá cheio de mosquito aqui, acho que é por causa do calor. Por causa da matemática. A galera não tem esse curso assim, premium no YouTube, né, com material para fazer download, de um jeito diferente, gravado numa lousa de vidro, em que a caneta ela meio que dá aquele glow, né, fica muito legal, fica muito bonito o vídeo, fica bacana. E simplesmente não tá dando view, né? E aí eu pensei outra coisa, falei, pô, vou botar até um curso de língua portuguesa, realizar um sonho meu, que eu sempre tive vontade de ensinar português, né, porque eu sempre gostei muito de língua portuguesa. E aí pensei assim, pô, um professor de matemática ensinando português é um negócio diferente. Esse curso tá até dando uma certa repercussãozinha, né, o pessoal tá assistindo, tá com... Mas tá com assim, se for comparar com o número de inscritos que o canal tem, de seguidores e do engajamento que tinha anteriormente, tá terrível, tá péssimo. E simplesmente não tá dando mais para conciliar a internet com a vida real, digamos assim, porque a minha vida real, nos últimos 10, 11 anos, né, porque eu larguei todos os meus trabalhos que eu fazia presencialmente, eu era professor da rede pública aqui do Rio de Janeiro, com matrícula, 2 matrículas, né, eu larguei as 2 matrículas, exonerei, porque eu falei assim, pô, o futuro é a internet e tal. E veio a pandemia, mudou tudo,
as coisas mudaram pra caramba. E simplesmente hoje, a minha vida real agora é outra, né? Eu tenho que conciliar as videoaulas aqui com pegar meu carro e sair para dirigir, para fazer Uber. É porque é o negócio que eu percebi que tá me dando dinheiro mais rápido, apesar de ser um dinheiro bem sofrido, né? E eu, galera, assim, sério, eu tô trabalhando igual um doido, assim, porque a gente sai para fazer Uber, a gente fica 10 horas na rua, dirigindo o carro, para fazer ali R$ 400, que você depois quando vai fazer vai tirar o valor do lucro, né? Desses 400, o teu lucro é 200, mais ou menos. 200 e pouquinho. E, cara, é um negócio complicado. Eu não consigo mais dar tanta atenção nem para a educação da minha filha. Quando eu consigo, assim, até faço uns videozinhos, boto na internet, mas está cada vez mais difícil. E eu tive realmente que me render e virar Uber. De vez em quando até levo um pessoal que me reconhece e fala, pô, Procópio, não sei o quê, mas é sempre aquela história, né, do pessoal que te reconhece e fala com você no pretérito. Caramba, estudei muito contigo, eu assistia muito às suas aulas, me passei num concurso por causa de você e tal, não sei o quê, bom te ver. Mas é difícil encontrar alguém que se refira a mim, por exemplo, no tempo presente. Caramba, eu estou assistindo os seus vídeos, eu gosto muito do seu trabalho. No presente é quase impossível. E aí, conclusão. Vamos comentar um pouco até aqui, porque são 10 minutos de vídeo, gente. Então, eu vou parar um pouco para comentar algumas coisas, senão perde durante o caminho, já que ele também vai mudar esse ponto. Por exemplo, ele não vai mais falar disso, ele vai falar já seguindo o assunto e a gente acaba perdendo. Dá para ver, o canal dele é específico de matemática. E aí é muito rico nisso, né? Ele não é um influenciador, gente, vazio. A gente não tá falando aqui de um canal vazio. Conteúdo rico para trazer ali instrução. Ele vai trazer mais instrução para as pessoas, entendeu? Estudo. O que você aprende na escola, o que você aprende na faculdade, o canal dele vai trazer. Então, a gente não tá falando aqui de uma pessoa de, fez dancinha, né? Ficou fazendo palhaçadinha, agora tá com medo do CLT. Não, na verdade, ele é um professor. Ou seja, possivelmente ele dá aula e também traz o conteúdo dele na internet. Então, na verdade, ele tá instruindo o máximo de pessoas que puder. Ele trabalhava como professor, eu também. Só que eu de humanas, ele de exatas. E eu também era concursada, e eu também não quis mais trabalhar. Mas no meu caso, eu não saí apenas da escola porque internet é o futuro. Internet foi uma possibilidade para conseguir me sustentar. Mas eu não estava aguentando a sala de aula, gente. Se tivesse que voltar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Não. O que vale é se sustentar. Mas, gente, bora combinar. Eu acho que talvez eu tentasse ir a particular, porque não, que a outra pública ganha melhor. Mas eu digo assim, cara, é sala de aula adolescente é complicado. Ai, gente, dá aula é. Então, meu caso não é nem a internet. Eu tenho muita coisa em comum com ele. Mas meu caso, que eu saí da sala de aula, eu já trabalhava com internet, no caso, foi porque, gente, não era de hoje. Não era de ontem, era do pretérito, entende? Que eu olhava assim a sala de aula e eu dizia, cara, uma hora eu vou ter que escolher se eu troco ou se eu continuo, certo? Então eu olho para ele e me identifico muito, sair do trabalho para tentar outra coisa, principalmente sala de aula. Só que o caso dele, já não sei se ele tinha esse sofrimento em sala de aula. Ou se ele gostava e largou porque achou a internet mais interessante, eu já não sei. E ali ele começa a sofrer com a queda do canal. A queda do canal que acontece com os números. Então vamos lá, é porque a gente fica muito assim nos números de seguidores, números de seguidores. Mas não é número de seguidor que traz uma renda na internet. É a fidelidade dos seguidores. São vocês. Que eu posto vídeo 2 minutos, 3 minutos e estão aqui comentando primeira, segunda, terceira. É por vocês. São vocês que me ajudam aqui. É visualização. São seguidores fiéis. Até no Instagram, que é uma outra realidade, são os seguidores fiéis que gostam do conteúdo que mantém você. Sejamos gratos a eles, então. Os seguidores que, quando você faz uma publicidade, estão lá com você, te apoiando, gostam da publicidade, gostam das suas indicações. São eles que te mantêm. No YouTube, são esses que sempre estão te acompanhando. E quanto mais fiéis e maior essa gama de fidelidade, mais você consegue viver disso. Só que isso é difícil. É muito difícil, né? E aí ele começa a sentir. Ele é ponta firme. Então, o que aconteceu para ele não conseguir viver disso? Eu julgo
mas não sou detentora da verdade, mas julgo. Que ele sofreu uma coisa que eu também sofri e vi outros sofrendo. O conteúdo dele é educativo, riquíssimo, porém muito nichado. Então a pessoa consulta ele na hora que precisa aprender algo. Algo sobre matemática, mas não quer assistir todos os vídeos. Não se torna fiel ao conteúdo. Aqueles conteúdos que você vai assistir por necessidade. Eu estou necessitando, agora eu assisto. Gostei do seu trabalho, vou me inscrever, mas não vou acompanhar todos os vídeos. Pois não são nem conteúdo de entretenimento, nem de conforto. São educativos. Eu assisto quando preciso. E adivinha do que você vive? Não de seguidores, mas vive da visualização. Então, o conteúdo ultra nichado de educação acaba atraindo mais por necessidade, te respeitam, gostam de você, aquela pessoa que representa aquela área. Porém, de visualização vive, ou de fidelidade que se vive na internet. E aí, esse conteúdo ele começa a cambalear. Ele começa a dificultar a pessoa de viver disso. Se a pessoa tratar isso como uma segunda renda, é uma coisa. Mas quando é a renda principal, aí vai começar a complicar. Porque a pessoa só me assiste quando está necessitada. E aí, com os anos passando, o canal começa a sofrer. Não por competência, não por carisma, mas pela própria natureza do negócio. Ele pode começar a sofrer. Tô tentando botar o curso de matemática básica, tô tentando botar um vídeo todo dia ali, vídeo de língua portuguesa também, tô tentando botar todo dia. Só que eu fico 10 horas na rua dirigindo o carro, volto para casa e tenho que gravar esse vídeo, o curso, e tô dormindo pouquíssimo, eu fico com dor de cabeça o dia inteiro, estressado. Olha, eu vou dizer para vocês que é um negócio assim que a saúde mental vai pro beleléu, vai pro espaço, né? Eu não sei, eu sou um cara muito forte, assim, que não tô me. Assim, eu acho ainda, né? Eu tenho que ir ao médico ver como é que tá a minha cabeça, mas eu acho que eu não tô me deixando levar por tanto estresse. Enfim, aí eu queria saber a opinião de vocês aí, porque eu acho que esse vídeo aqui vai gerar alguma repercussão, vai ter um certo engajamento, e quero saber de vocês, principalmente das pessoas que entendem do algoritmo, porque esse canal aqui ele tem 2,5 milhões de inscritos, só que são inscritos completamente fantasmas, né? Eu publico um vídeo, você vê aí o vídeo de matemática básica, dá 300 views, 400 views. Raros são os vídeos que em uma semana fecham 1.000 visualizações nas últimas semanas, né? Aí de vez em quando um vídeo ou outro explode, dá 30.000 visualizações. Eu não consigo entender, porque o vídeo que eu faço com a intenção de viralizar não viraliza. Mas o vídeo que eu faço assim, só para manter aquela média do canal de um dia, aí esse vídeo viraliza. Mas é muito difícil, viraliza um vídeo a cada 3 meses, sei lá. Eu nem lembro, o último que viralizou foi quando eu estreiei a lousa de vidro, que ficou um vídeo muito legal, e viralizou, deu 30.000 visualizações. Mesmo assim, para o YouTube hoje em dia isso é quase nada. Creio eu que seja pela demanda cada vez maior, cada vez mais crescente de vídeos curtos, né? E eu vou ser sincero para vocês, eu não curto esse formato de vídeo, eu não curto o formato de vídeo curto. Antes dele começar a falar do vídeo curto, vamos falar. Ele falou: quem entende do assunto, se puder me ajudar, tem vídeos que viralizam e eu não sei por quê. O que acontece, gente? Vamos só comentar aqui sobre ele, porque agora ele vai falar um pouco também dos vídeos curtos e tal. E aí já é um outro assunto. E aí ele vai falar, então, pô, um vídeo ou outro faz sucesso, quem entende do assunto, fala aqui. Bom, depois eu vou entrar no canal dele e tentar entender um pouco, né? Não que eu seja especialista de YouTube, mas a gente vai entrar. Ele mesmo falou, entra, vê as views. O que acontece, gente, se você tiver com um problema nas suas costas, você vai procurar um ortopedista, um médico, um doutor que decidiu gravar vídeo para quebrar um galho, pra você não ter que passar por uma fila imensa. Você vai seguir as dicas dele e resolver seu problema nas costas. Você pode seguir ele porque gostou de muitas dicas dele. Mas depois, você não vai ficar assistindo ali sobre ortopedia. Você tá entendendo? Mas você tá ali, o seguidor desse cara, nem lembra mais que se inscreveu. E aí é isso que ele falou, o seguidor fantasma. Ele se inscreveu porque gostou do meu canal, mas porque ele precisava de ajuda, como eu disse pra vocês da última vez. Mas agora ele não precisa mais do meu canal, então ele se torna fantasma. Muitos deles nem estão mais trabalhando com matemática e se tornaram seguidores fantasmas. O que acontece com o conteúdo que viraliza? O conteúdo que viraliza, ele tocou em alguma coisa que está em alta. Ou ele tocou em alguma curiosidade. Ele falou sobre a mesa de vidro, a lousa de vidro, mesa de vidro, alguma coisa de vidro, ele falou que viralizou.
Porque isso estava em alta. Porque as pessoas estavam pesquisando muito sobre isso. E aí o que acontece? Então você vai ver os conteúdos correndo para esse lado. O que está em alta? O que fazer para que o meu conteúdo case com alguma coisa que está em alta? Ou alguma coisa que traga curiosidade? Alguma coisa que entretenha. Então eu preciso trazer o conteúdo de educação e tentar casar com o entretenimento. Isso foi uma coisa que eu fiz. Então eu mexia muito com cabelo, falava de cabelo, 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 sempre falei de cabelo, fiquei 8 anos falando sobre cachos. Ultra nichado. Meu conteúdo era ultra nichado, que é sobre cabelo cacheado natural. É específico. E aí o que eu comecei a fazer, gente? Comecei a fazer react de cabelo. Comecei a fazer react de cabelo, tentando pegar o meu conteúdo que eu tô trazendo para vocês, como cuidar do seu cabelo, como tratar ele de uma forma que ele cresça saudável, que ele tenha brilho, que ele tenha sedosidade. Mas agora, ao invés de cuidar apenas do meu cabelo, já que isso não é mais interessante e eu percebo minhas seguidoras não tão interessadas nisso, há uns anos atrás, muitos anos atrás, na verdade. O que eu faço? Eu vou trazer um pouco de react para cá de cabelo. Para quê? Para tentar olhar o cabelo do outro e tentar solucionar, dar dicas à distância. Eu fiz isso com as seguidoras, eu trouxe mensagens de seguidoras e trouxe react de vídeos em que as meninas postavam falando sobre o próprio cabelo. E ali eu encontrei uma coisinha, eu casei. Ou seja, o que eu tô dizendo, gente? Uma hora o nosso conteúdo satura. Uma hora a gente trabalha com internet, não é como um trabalho comum em uma empresa ou até na escola, em que você trabalha e o seu salário está lá garantido. Uma hora você percebe os números modificando, você percebe o seu nicho saturando. E aí você tem que mudar. E aí mudar, e mudar mais um pouco. E toda mudança que você fizer tem que estar casada com um prazer interno seu. Porque você não vai aguentar mudar odiando essa mudança. Senão você vai começar a definhar, né? Você vai começar a definhar. Se você começar a mudar de uma forma odiosa. Vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo. Eu pego e não vou mais trabalhar com algo educativo. Eu vou agora vender conteúdo adulto. Tô dando um exemplo extremo, extremo. Mas a verdade é que eu fiz isso por dinheiro, fiz isso para tentar segurar tudo isso. E a verdade é que eu me vejo infeliz e me vejo constrangida e humilhada por por ter feito isso, indo contra tudo que eu preguei, tudo que eu falei. Tô dando um exemplo, que muitas fazem isso, na verdade. Então eu estou definhando dentro dessa mudança que eu me propus para me manter na internet. Então toda a mudança tem que estar casado com o seu prazer interno, porque senão você definha. Ele diz assim, um vídeo ou outro viraliza e eu não sei porquê. Quando você vai nesses vídeos, possivelmente tá casado com alguma coisa que está em alta. Então é o conteúdo educativo somado com isso. A coisa talvez seja muito clara. Mas a gente vai ver isso melhor quando eu entrar no vídeo dele. E eu vou ser sincero para vocês, eu não curto esse formato de vídeo, eu não curto o formato de vídeo curto. Eu gosto de vídeo longo, eu gosto de explicar matemática, de ensinar. Aquele videozinho curto, aí você vai, explica o macete, vem um monte de gente te xingando, falando que você não é professor, que você é um professor de merda, que isso e que aquilo. E aí a gente fica sempre nesse paradoxo, né? Nessa dúvida de produzir o vídeo curto ou não produzir. E o vídeo curto, ele também não traz muita coisa. A galera fica lá só scrollando, vê o teu vídeo, que vídeo legal, professor bosta. Aí comenta lá qualquer merda e passa batido. E não sei qual é a solução. O que eu tenho pensado, que talvez seja a solução, uma solução paliativa e que talvez não dê certo também, mas seria arriscar, né, um pouquinho, de repente criar um canal do zero de novo, né? Criar um e-mail novo, um canal zero, sem vício de algoritmo nenhum, zerado, e começar a botar o vídeo lá para ver se angaria uma galera mais nichada que engaje de fato com o canal, né? Desde o princípio, e não inscritos fantasmas que a gente tem aqui nesse canal. Eu até estou pedindo encarecidamente, não sei se você está me assistindo aí, se você está acompanhando os cursos, se não está acompanhando, né? Eu até peço aqui, no final de toda a aula, eu peço para a pessoa, de repente, se puder, né, mandar um Pix. Está até aí no vídeo para vocês. Caso vocês tenham sido ajudados em algum momento aqui por mim, e
quiserem colaborar, né? Olha, o Pix está aí, tá no meu nome bonitinho, Rafael Rodrigues Procópio. É canalmatematicario@gmail.com ou então nesse QR Code aí. Quem puder ajudar será de muita valia. Mas assim, confesso que as doações, pelo menos do iniciozinho desses cursos que eu estou botando, né? Quando dá R$ 50, tipo, não dá para sobreviver disso, né? Infelizmente. Eu tentei lançar produtos, nada virou, não tem engajamento. Eu publico lá, ó, galera, vamos lá, vou fazer, o grupo tá aqui, vai no grupo, vamos lá criar uma comunidade legal, vamos fazer um curso de matemática bacana para concurso público, ensinar matemática financeira, vou falar com professores também, mas assim, engajamento zero. E aí eu penso em criar esse canal do zero, que dizem que os canais que começam do zero, do nada, eles são mais impulsionados pelo YouTube. Aí eu queria fazer esse teste, porque o canal que já está com um algoritmo viciado como esse, né, 2,5 milhões de inscritos, ninguém assiste, aí o YouTube oferece o vídeo, ninguém clica, o YouTube fala assim, pô, esse vídeo aí é ruim, ninguém vai conseguir assistir não. É verdade que ele tá falando sobre canal do zero, tá, gente? O pessoal pergunta aqui no meu canal, Nicole, cadê o botãozinho do hype? Pra hypar? Aí, deixa eu contar pra vocês. Canal acima de 1 milhão, eles tiram esse botão. Aí, se o seu canal, que tem mais de 1 milhão, passa por uma queda, o botão hypar podia ajudar. E eles tiraram, porque eles acreditam que você é muito grande pra isso. Droga. Vou ver se eu crio esse canal novo e eu pego esses cursos que eu tô botando novos agora aí pra rodar nesse canal novo. Enfim, só para trocar uma ideia rápida, eu sempre gosto de falar, assim, e não tem muito com quem falar ultimamente. E aí é bom colocar para fora tudo aquilo que a gente está sentindo de vez em quando, mesmo que seja para a câmera, mas eu sei que essa câmera aqui vai se comunicar com muita gente, com milhares de pessoas. Quero agradecer a você que chegou comigo até aqui, né? São 16 anos, 16 anos de canal. É uma vida, né? Uma vida, quase na maioridade. Tá passando por aquela crise da adolescência. E aí vou deixar aí de novo para vocês, coloca no comentário. E caso alguém queira ajudar. E, gente, é assim, né? Isso aí não é nada mais, nada menos do que um trabalho autônomo, né? E o trabalho autônomo, ele é assim, ele é um trabalho que tem altos e baixos. E não é porque a gente tem muitos anos nesse trabalho que é garantia, né? O que acontece é a gente ter uma experiência naquilo, né? Você percebeu uma experiência, a pessoa que trabalha com isso. Mas autônomo tem muitos riscos, né? E aí ele tá realmente nisso, ele tá vivendo isso. Vamos ver aqui os comentários. E olha, coragem, porque ele sangrou em tanque de tubarão, viu, bicho? Não, vamos. Antes de eu ler os comentários, vou falar. Coragem, hein, professor? Você sangra em tanque de tubarão. Porque uma coisa que as pessoas gostam de ver é a queda. Coragem, gosto disso, gosto de coragem. Bora falar mesmo, porque às vezes pode ajudar. Sou professor de Universidade Federal. O problema não é seu canal. O problema é que ninguém mais quer estudar. Dica de um estudante que assina diversos cursos focados no meu objetivo. E vejo esses professores com uma saúde financeira legal. Nicho é tudo. Vestibular, militar, concurso público. Tem que escolher um e prometer foco total no edital. Com certeza muita gente vai se interessar. Escolher um nicho? Nicha mais ainda. Qual concurso? Qual vestibular? Você tem total capacidade de conseguir uma turma grande de 200 alunos assistindo. Que interessante, né? Eu falei sobre a dificuldade do ultra nichado, mas esse estudante que fecha cursos de ultra nicho e acredita que esses professores estão com uma condição boa, ele diz que, na verdade, a solução é o ultra nichado, né? E aí você tem que ver sobre o ultra nichado ter ali um público fiel, né? Que às vezes ele tá ultra nichado na matemática, mas uma pessoa que quer um concurso específico não vê nele essa. É interessante, porque ele fala, na verdade, o contrário. Na hora que vai vender curso, na hora que vai precisar dessa pessoa acreditando em você, que você vai conseguir fazer ela passar, ajudar ela a passar, né? Em um concurso, você, na verdade, tem que estar ultra nichado. Eu acho também que pode ter uma questão de comunicação. Como alcançar essas pessoas? Afinal, como é que você conheceu esses cursos ultra nichados para vestibular? Como é que você conheceu eles? Como é que você ficou sabendo deles? Como é que eles se comunicaram com você essa primeira?
Às vezes é o que pode estar acontecendo. Professor, te acompanho desde 2018. Foca em provas de concursos, você vai brilhar. Pode ser isso. Pode ser que é matemática num aberto. E, na verdade, as pessoas precisam de matemática, na verdade, focada. Eu preciso passar em um concurso específico, eu preciso passar em um vestibular específico. Que tal um curso para isso? Para passar nesse concurso, para passar nesse vestibular. Então, cursos do tal vestibular, curso do tal concurso. E não só a matemática aberta, entendeu? Sou inscrito há muitos anos. O app não me entrega nada, mas esse aqui ele me notificou. Simples, porque tá tendo view. Tá tendo view. Eu vi lá 55 mil. Tá vendo o YouTube? Ah, o YouTube ele tá viciado. Quando ele vê que você se interessou, eu me interessei, nós nos interessamos, ele começa a indicar. Procópio, sei bem o que você está passando. Meu canal também vem enfrentando uma queda grande de visualizações no engajamento. E é muito difícil ver o trabalho construído durante anos, tantos anos, chegar a esse ponto. Graças a Deus, sou um bombeiro militar e tenho minha profissão. Porque hoje, se eu dependesse exclusivamente da renda do YouTube, realmente seria muito complicado me manter. Quem vê apenas número de inscritos, muitas vezes não imagina essa realidade por trás do canal. Torço para que essa fase passe e que nosso trabalho volte a alcançar mais pessoas. Força, ou seja, muitos youtubers passam por essa situação, gente, muitos, mas assim, muitos mesmo. Teve um momento que eu falava só de cabelo aqui no nosso canal, e eu olhava assim e já estava difícil. Era difícil, mas eu seguia trabalhando e eu vivia disso, ainda vivo disso, né? Aí eu seguia fazendo. O que que acontecia? Não só eu percebi um desinteresse por parte do público, como eu também já estava, gente, 8 anos, falando de cabelo, eu chegava a ficar um pouco cansada, de falar daquilo. Eu que precisava dar um tempo também, porque chega um momento que fica repetitivo. E aí o que que acontece? Você começa a sofrer não só por falar muitas vezes do mesmo assunto, mas também por perceber parte do público não se interessando. E aí são 2 coisas batendo. Se não 3, se você começar a ter problemas financeiros. Professora, eu te assistia criança, com uns 12 anos e via seus vídeos na escola. Hoje tenho 26. Passei para medicina pelo Enem, mas já tranquei o curso várias vezes para focar na internet. Meu canal é pequeno, 20 mil inscritos, mas já vendi quase 10 milhões de reais e só cresce. Digo isso com muito respeito, para lhe mostrar que o caminho não é sair do digital, mas sim se adaptar à internet atual. Você precisa de audiência qualificada. Quantidade não é mais o importante. Estude sobre tráfego pago, copywriting, funis de venda, sim, sim, sim. Inclusive foi uma coisa que eu fiz, mas isso eu fiz antes mesmo de perceber N dificuldades na internet. O influenciador em peso, gente, que vive de internet monta uma empresa. Monta. A gente percebe que é algo incerto, a gente não é besta, a gente percebe quando trabalha disso. Que eu fiz, gente? Eu montei minha loja, Niali, que tá até hoje. E hoje em dia nós vendemos muito no atacado. Nós, inclusive, eu quero fazer uma modificação no site, nós usamos o site mais para atacado hoje em dia. E nós estamos no TikTok, nós estamos na Shopee, nós estamos no Mercado Livre. E a minha carinha que tá lá, viu? Eu usando a touquinha. Nós vendemos toucas de cetim que tem a ver com cabelo cacheado, que eu sempre falei. E o que que acontece, gente? A empresa ela também serve como sustento. Vendas online, ou seja, tudo online, né? Vendas online. Quando eu tive que fazer a troca aqui do conteúdo do canal, a loja estava lá. Então, e eu tenho amigas que trabalham com online também. E todo mundo tenta montar empresa, tenta vender produto não só para os seus seguidores, mas entender como funciona a venda online, seja por marketplace ou seja diretamente por site. Seja para fornecer brindes, seja para fabricar um produto próprio. A gente percebe que a internet ela vive de um rosto. Ela vive de um trabalho, ela vive de um rosto. Se esse rosto não tiver mais, o que que dá para fazer mais de sólido? Que seja mais sólido a empresa ela vive de produto, ela não vive do seu rosto. Então ela aparentemente é mais sólida, ela consegue se manter. Se não tiver meu rosto, ela segue vendendo. E eu e meu marido, a gente começou ainda por cima a vender na Shopee e no Mercado Livre e no TikTok, precisando cada vez menos do meu rosto, me desvinculando totalmente da empresa. Tanto é, gente, que eu nem mal falo da minha loja aqui hoje em dia. Não mal falo, porque os marketplaces, eles lutam para conseguir os clientes. E nós calculamos a precificação correta para pagar também as taxas por isso. Mas ela acaba se desvinculando de mim
podendo vender então sozinha. Então muitos influenciadores lutam para ter o quê? Uma loja, uma empresa, um produto, certo? Tem influenciadora de cabelo que montou sua marca de creme. Então é uma oportunidade que muitos tentam expandir para outros lados para tentar não depender só do seu rosto, porque a gente percebe que pode ser algo passageiro ou que exija se reinventar de uma forma tão radical que você não aguente e você acabe não querendo mais fazer parte da internet. Agora vamos ver o canal dele e vamos entender um pouco sobre o conteúdo que ele faz e sobre os conteúdos que viralizaram, tá? Vamos lá. Aí aqui o conteúdo que viralizou, 2 milhões de inscritos e fazendo Uber, aí ó, 55 mil. O outro, que é o que a gente assistiu, 55. Esse aqui ele fez para agradecer, gente. Toda a força que o pessoal tá dando e tal. Os dois tiveram a mesma coisa, 55 mil, viralizaram. Aqui, 3 mil, aí vai indo, ó, 7 mil, 1.000, 21 mil, 2 mil, 1.000, 1.000, 7 mil. Aí 800. 600, 700. E aí, o que que a gente vai ver então nesses vídeos? Vamos lá. Você nunca fez adição e subtração assim. Língua portuguesa com didática. E ó, foi até bem. Eu falei pra vocês, quando faz fora da casinha, muitas vezes pode ter uma queda ainda maior. Mas por incrível que pareça, atingiu o público, o título, tudo. E ainda tem essa, gente. YouTube é capa, é título atrativo, mas às vezes o conteúdo didático ele não te dá muita abertura para títulos e capas interessantes que vão atrair, porque ele é muito didático, né? A gente fica um pouco fechado nisso. Sistema de numeração decimal posicional. Olha que ultra nichado. E ainda assim, 1.000 views. Ó, 21 mil. Curso de gramática do zero. Nossa, 21 mil. Ó, tô achando que o de português tá indo bem, viu? É que, novamente, ele tá comparando com o número de seguidores. Ai, gente, isso aí é coisa do passado. Antigamente a gente comparava com o número de seguidores. Hoje em dia, cara, você conseguiu reter 20 mil pessoas? Você conseguiu reter 30 mil pessoas? 55 mil pessoas? Você é louco. O YouTube paga pra isso. Ele paga por isso. Se você em todos os vídeos consegue 20 mil, em todos os vídeos 30 mil, você já ganha grana. Ganha? Não, vamos comparar aqui com o que se ganha mesmo no AdSense. 105 a 95 não estão aí por acaso. Meu, a probabilidade improvável no sorteio das quartas da Copa. Esse vídeo aqui, ele estava falando de algo em alta. Por isso que ele diz assim, tem vídeo que eu achei que ia viralizar e não viralizou, né? Ele tá falando de algo da Copa que tá em alta e o vídeo não viralizou. E eu não sei se é a probabilidade improvável. A probabilidade improvável no sorteio de quartas. Às vezes o nome quartas da Copa de início poderia chamar mais atenção. Aí teve uns vídeos aqui dele que viralizaram. Globo versus Cazé TV. Matemática prova. Porque o vizinho grita gol antes na Copa. Ele vai falar sobre, né? Aqueles delays que estavam muito em alta. E o vídeo foi muito bem, 62 mil. Então ele casou a matemática, o conteúdo didático, com o que está em alta. Que eu tinha até comentado com vocês que é muito interessante, né? E é isso que você descobre, ó. Aqui, ó, outro que teve 13 mil. A resposta não é 64. Quantos quadrados existem no tabuleiro de xadrez? Muita gente se interessou por isso. E muita gente se interessou por isso. A capa também tá bem interessante. Aí mais um vídeo que ele foi bem, ó, 46 mil. Resolva em 2 segundos uma equação de segundo grau. Interessante também. Esse vídeo aqui é um vídeo que talvez parecesse que ia viralizar. Camisa do Brasil na Copa do Mundo. Está barata demais? Aí deu só 800, sendo que parecia ser um vídeo que ia bombar. Truque, 2 segundos que a escola escondeu. Como elevar ao quadrado. Olha que interessante. 2 segundos, o vídeo viralizou, né? Ó, truque de 2 segundos, 129 mil. Lá na frente, ele faz a mesma coisa, ó. Resolva em 2 segundos. E novamente o vídeo viraliza. O título, capa, atraíram. Em 2 segundos eu poder resolver algo? Os vídeos viralizaram. Tipo, viralizar que eu digo, né? Tipo, foi muito além. E não só isso, se você consegue números assim em cada vídeo, uma média pelo menos, você ganha dinheiro. Então, não dá pra negar que são vídeos que foram muito bem, né? Até o de 21 mil aqui. Então, você vê ali algumas coisas, né? Só que você tem que ter essa frequência de todo momento ter vídeos assim de 20, de 30, de 40. Você tem que ter essa média frequente para ganhar dinheiro aqui no YouTube, né? Não pode ser só um vídeo ou outro. Tem que ser uma frequência. E aí a gente vai vendo, ó, quando ele falou da Copa, a bola da Copa, tetraédrica. Aí ele explica, deu 42 mil, ou seja, ele novamente vinculou a um conteúdo em alta. Aí você fala, então, Nicole, a saída para ele seria coisinhas de 2 segundos, ensinar matemática em 2 segundos,
diquinhas de 2 segundos, somado com assuntos em alta da Copa, de futebol, de cálculo, e mais, quando for fazer cursos, ultra nichado, como o seguidor dele falou, para um concurso específico, para um vestibular específico. Eu diria para vocês que planejamento vai tentar. Mesmo assim, ele encontraria dificuldade. Por quê? Porque é muito difícil, e eu vivi isso, é difícil atrelar conteúdo educativo somado com o que está em alta. Ainda mais o dele que é matemática ultra nichado. Aí ele vai falar um exemplo, o que estava em alta ultimamente? Sobre o Fiuk, que todo mundo falou, fez o vídeo sobre o Fiuk, que eu também fiz. Que o Fiuk falou que o Fábio Júnior não tem mais contato com ele. Vocês lembram desse vídeo? Eu fiz esse vídeo essa semana. E aí, como é que se vincula a matemática? Ou no meu caso, que era cabelo, como é que você vincula esse assunto que é interessante, traz muito debate sobre amadurecimento. É interessante o assunto. E aí, como é que eu caso com aquele conteúdo para reerguer o canal, trazer meus seguidores de volta? Como é que eu faço? Então, você pode ver, a gente colocar tudo no papel, esse planejamento, é uma coisa, parece ser óbvio esse caminho, mas na verdade apresenta dificuldades com o tempo. É difícil casar conteúdo educativo com o que está em alta com facilidade. É difícil, tem um grau ali. Você tem que virar o senhor White do Breaking Bad. Ficar trazendo pra vida real a química em tudo, em tudo. Na respiração, a química. Vamos explodir o traficante ali na esquina com química. Química é tudo, e eu vou ter que provar isso pra vocês. Aí você vai ter que casar, e é complicado, é um desafio. Mas é muitas vezes uma saída pro canal. Ou, na verdade, como muitos fazem, montam um canal novo e acaba trocando nicho, não falando mais sobre matemática. Às vezes falando sobre português, por exemplo. Muitos trocam, mas a grande maioria larga o canal, gente. Porque esse reinventar que eu falei pra vocês, trocando de nicho, ou, ou tentando fazer isso que eu falei de casar dois assuntos para tentar tornar interessante para o público, é muito exaustivo e muita gente acaba não dizendo, cara, eu não vou conseguir, não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer essa troca, e acaba, ó, eu vou voltar para o mercado de trabalho normal e não vou tratar mais a internet como um trabalho, mesmo que ela tenha muitas possibilidades, eu não vou mais tratar dessa forma, como aquele rapaz que comentou que é bombeiro. Muita gente vai ser convidada a reavaliar tudo isso, tentar caminhos novos, que é dolorido, você vai ser criticado, e muitas vão dizer, não, eu vou parar por aqui. Agora, o que não dá é tratar o canal, gente, como hobby. Você fala: "Então, grava por prazer". É difícil, porque ele mesmo disse: "Eu tô trabalhando, aí eu chego cansado, tenho que montar um roteiro". Quando eu fiz isso, eu estava em outro momento da minha vida. Hoje em dia eu não consigo tempo para isso, nem força, fico muito cansado. Fico muito cansado tendo que trabalhar para ter dinheiro, então é muito difícil o canal como hobby hoje em dia. E o YouTube, ele fecha as portas mais ainda. Ele andou criando regras para fechar as portas para quem trata canal como hobby. Ou você trata como profissão e monetiza, ou eu tiro você. Ele aumentou todas as regras e dificuldades para monetizar, entendeu? Então, ou é trabalho ou vaza. É mais assim, mais ou menos assim que ele falou pra gente, sabe? Então, muita gente faz isso, ou escolhe sair do YouTube, ou ter que se reinventar por um outro caminho. Seja casando dois assuntos, seja falando de outras coisas. Mas vai se moldar se você realmente quer trabalhar disso. E aí ele acaba, então, passando por essa situação. Agora me conta, na sua interpretação de tudo o que aconteceu com o professor, você acha que o problema é não ser ultra nichado ou o problema é não falar de algo que está mais em alta? Vocês acham que, na verdade, não está ultra nichado, mas na verdade é a matemática muito abrangente que acaba espantando? Conta aqui sua interpretação sobre o que está acontecendo com o professor. E quem quiser ajudar ele, o Pix está na tela. E quem quiser aqui comentar sobre qual seria uma solução interessante, comente também. E eu espero que ele veja o vídeo e goste e alguma coisa interesse ele em algum comentário aqui também. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!